agora vamos com o Rodrigo Jufo. Ele não está no Rio de Janeiro hoje, não. Está em Belo Horizonte porque o Flamengo, o rubro-negro, já está na cidade da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Jufo, traga tudo da chegada do Flamengo aí na capital mineira. Boa noite. Boa noite, Plihal, todos os amigos do Equipe F. É isso, o Flamengo já está aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, concentrado para essa primeira grande decisão na semana, o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo. Depois do Atlético ter perdido a final da Sul-Americana, agora tem esse confronto contra o líder do campeonato, uma vitória do Flamengo, combinada com uma derrota do Palmeiras lá em Porto Alegre. Ou um empate. Tem que falar, galera. Ou um empate, cara. Acaba o Campeonato Brasileiro, decreta o Enia Campeonato do Rubro-Negro Carioca. Então, concentração máxima para conseguir essa vitória. E aí, Felipe Luiz trouxe quase força máxima para cá, aqui em Belo Horizonte. Time completo, apenas Pedro, que segue lesionado, Léo Ortiz também e Alan ficaram no Rio de Janeiro. Eles, os três no departamento médico, o Léo Ortiz, que já treina com o grupo, né, vem se recuperando dessa torção no pé direito, já faz trabalhos com o grupo, é esperado no time na final da Libertadores. O Pedro ainda segue o planejamento do departamento médico, não deve mais atuar nesse ano. E o Alan também já numa parte de transição, deve viajar com a equipe para Lima e estará à disposição. Outro fator e curiosidade aqui desse time do Flamengo, que foi relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, é que o Felipe Luiz só trouxe o Léo Pereira, e o Danilo como zagueiros. Os três meninos da base, o Cleiton, o João Vitor, que atuou contra o Fluminense, também atuou contra o Sport, e também o Iago, esses três que treinam com os profissionais, ficaram no Rio de Janeiro. O quê? Não entendi foi nada agora. Sério isso, cara? Não dá pra entender. Se era pra poupar, tem que poupar os titulares, né? Por opção técnica do Felipe Luiz. E o Léo Ortiz está lesionado, então só tem o Léo Pereira e o Danilo. Caso o Felipe Luiz queira um outro zagueiro, ou alguém seja expulso, ou alguém saia machucado, ele vai ter que botar ou o Alexandro, que já atuou na zaga pela Juventus da Itália, ou também o Eric Pulgar, volante chileno que retorna de suspensão, pode ser improvisado ali na linha de zaga. Poucas opções, então, no setor defensivo do Flamengo para o técnico Felipe Luiz. Outro também, lateral esquerdo, Matias Vinha, também não viajou com a equipe por opção técnica do Felipe Luiz, ficou no Rio de Janeiro. Fora isso, elenco força máxima para essa partida contra o Galo. Muitos torcedores aqui do lado de fora do hotel, sinalizadores, também cantando o hino do Flamengo, outras músicas, provocando também o Atlético Mineiro pelo título da Copa do Brasil no ano passado. O primeiro troféu erguido na Arena MRV foi do Flamengo. Então a torcida bastante confiante aqui em Belo Horizonte para esse jogão. Quem não está confiante, Plihal, é a torcida do Atlético Mineiro. Até agora, cerca de 5 mil ingressos foram comercializados, isso contando com a torcida do Flamengo. Então a torcida do Galo não deve comparecer muito na Arena MRV amanhã, amigo. Só nos resta rezar, orar, pedir a Deus para que nenhum jogador se lesione, cara. Só isso. Nenhum. Tô muito preocupado com a zaga, hein? Boa, Jufo. Obrigado pelas informações. Boa jornada aí esses dias em Belo Horizonte. Aí ainda teve aquele entreveiro, né, de torcedores do Atlético com jogadores do Atlético na arquibancada ali durante a disputa de pênaltis sábado na final da Copa Sul-Americana, que, ainda mais combinando com a perda da final, azedou de vez a relação e, claro, depois também de perder 3 finais seguidas, a torcida do Atlético deve estar com a tolerância zero. O Plihal, o torcedor mais fanático do Atlético, aquele que vai em todos os jogos, foi em caravana para a Assunção. Está voltando ainda. Também tem esse detalhe. Está voltando ainda. Nem chegou em Belo Horizonte ainda no jogo de sábado, saindo de lá sábado à noite. Deve estar chegando hoje e tal. Vão ter disposição para... não, gente. Aí é fanatismo demais. É de se entender e muito, Sim. né? Muito. Nesse jogo, total. Não, e o Atlético, o time, né, assim, eu particularmente, tem finalzinha meia boca do Atlético. Não sou torcedor do Atlético. Fiquei decepcionado com o ano desse time, porque eu olhava pro elenco do Atlético Mineiro, tirando ano passadozinho.
tirando do Flamengo e do Palmeiras, não vejo ele atrás dos outros de nenhum. Ano passado chegou às finais de Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as duas, quase foi rebaixado no Brasileiro. Com o time titular, 11 jogadores, daqui a pouquinho a gente vai falar a relação desses jogadores. é uma possibilidade grande. Ficaram em São Paulo, não viajaram para Porto Alegre. Possibilidade grande do Flamengo, assim, o titular do Atlético com o titular do Flamengo, o Flamengo já tem potencial para ganhar do Atlético lá. Ainda mais com tudo isso que a gente está falando aqui do Atlético. A possibilidade do Flamengo ganhar o jogo, ela aumenta. E do Palmeiras não ganhar do Grêmio, ou perder para o Grêmio precisando também. E se empatar e o Flamengo vencer, ainda não vai dar para oficialmente Dá, cara, dá. Faz as contas, cara. Saldos de gols, pelo amor de Deus. Números de vitórias. ser considerado campeão. Mas já pode voltar, demais, já né? pode voltar no avião, dando uma comemoradinha. Foi o 9º pênalti perdido pelo Rubro no Atlético. Um a mais, De 28, ele converteu 19 e perdeu 9, aproveitamento de 67,8%. E muitos deles decisivos, né? Sim. Agora, voltando agora para a gente Disputas de arrematar, eu imaginava que um time que no ano passado perdeu 2 finais e esse ano talvez nem merecesse mesmo terminar levantando um troféu, pelo que não fez a temporada toda, mas mesmo assim foi-lhe dada essa oportunidade. Imaginava o Atlético com sangue nos olhos e foi bem longe disso, né? Não, e assim, essa possibilidade com uma campanha tão irregular, né, no Brasileirão, as atuações, né, classificou jogos, aquele time lá, como é o nome? Bem diferente o time, o nome, que pegou nos pênaltis. Ele ganhou lá e perdeu em casa. Pô, ganhou fora, perdeu em casa. É que o Everson É o time pegou... colombiano, né? Bucaramanga. Atlético Bucaramanga. Gente, foi no sufoco, muitos jogos, o rendimento, a atuação. Só foi jogar bola contra o Del Valle e na troca, Arena MRV. Aí sai o Cuca, vem o Sampaoli. Assim, a gente não trazia uma confiança. Mas aí você olha a escalação, o nome dos jogadores, o elenco que tem, é decepcionante. São Paulo para ganhar um título é uma dureza também, né? Não é não? Estou tentando lembrar aqui. Ele ganhou uma Sul-Americana pela Laú. Ganhou uma Copa América pelo Chile. E só, né? Talvez algum título estadual. Agora, que trabalha em todos os grandes times, Mas ele recebe como ganhador de título, né? Os contratos dele são contratos de ganhadores de título. Cara, eu não entendo isso daí. Por que o Sampaoli é tão valorizado se ele é ruim, né? Não dá pra entender, cara. Loucura. Mas aí é culpa de quem contrata, né? Ele não tem culpa nenhuma, né? Agora, falando do Flamengo agora, Eugênio, o Flamengo só levou, como disse agora há pouquinho o Jufo, o Danilo e o Léo Pereira de zagueiros. Os jovens Cleiton, João Vitor e Iago não foram sequer relacionados e o Léo Ortiz ainda está se recuperando na tentativa de estar à disposição sábado para a final da Libertadores. Quem pode jogar por ali? O Alexandro, já fez de zagueiro muitas vezes na Juventus, mas a maioria com 3 zagueiros, né? Não com linha de 4. Ou até o Pulgar. Não é uma temeridade ir para esse jogo contra o Atlético com tão poucos jogadores do setor? E eu acho que indica também uma falha de montagem de elenco. É a maior para mim, do Flamengo. Porque você tem que ter, pelo menos, um reserva para cada jogador da posição. Você não pode ter o que o Flamengo tem na zaga hoje, um reserva para 2 titulares, que é o Danilo, que é reserva tanto do Léo Pereira quanto do Léo Ortiz. Você não tem qual é o 4º zagueiro do elenco? Tem os meninos. Aí você chega na fase decisiva da temporada, o funil apertando, jogos importantíssimos que valem título, aí coloca o menino contra o Fluminense no Maracanã. O menino não vai bem. Sim. O Flamengo perde para o Fluminense. É que o Palmeiras também está tropeçando, mas poderia ter... O João Vitor, né? É o João Vitor. Poderia ter perdido ali a pegada de Campeonato Brasileiro. Aí você olha assim, com ele não dá. Então não vou levar ninguém. Aí deixa 3 meninos, eu acho até que para preservá-los, ok. Só que cadê o 4º zagueiro? Que não precisa ser top de linha, não precisa ser o melhor do mercado. O Danilo, fisicamente, não é 100% confiável, né? Não. Ele fica ausente com uma certa frequência. Já pensou, para uma final de Libertadores, você não ter o Léo Ortiz nas melhores condições e não ter o Danilo? Aí esse é o risco para mim. Porque
olhando, eu não sei se o Felipe Luiz também está com alguma montagem tática diferente, acredito que não. Não é muito da característica dele, ele não fez isso durante a temporada toda, fazer variações táticas, né? A troca dele é muito pela mesma característica, o mesmo sistema de jogo, mesmo porque ele tem um elenco maravilhoso que proporciona isso, para ele não ter um sistema diferente. Jogar com 3 zagueiros, ele joga sem um centroavante, é porque o Pedro está fora, mas não deixa de ter um Bruno Henrique ali como um centroavante. Ele, por exemplo, não é de fazer o que o Ceni fez em 21, né? Puxar o Arão, né? Puxando o Arão para a zaga, ele poderia fazer isso com o Pulgar. 20, pode ser. 20. Terminou em 21, mas era o campeonato. Pode ser que ele faça isso. A gente está dizendo aqui que... Mas não olhando a cara dele, né? Então, assim, vai para o jogo que já é a decisão do Campeonato Brasileiro. Né? Porque o Ceni colocou o Arão numa sequência de jogos. Sim. Aí você pegar para um jogo e improvisar, o Pulgar pode jogar de central? Pode. Ainda bom jogador. O jogo, né? Ele é bom jogador. Só que ele não está adaptado, ele não está acostumado a jogar ao lado do Léo Pereira nessa temporada, ali, naquela altura. O Alexandre pode fazer? Pode. Mau jogador? Não é. Bom jogador. A gente está falando isso se tiver um problema de lesão, alguma coisa com algum dos dois zagueiros. É muito possível que aconteça. Mas o que eu estou respondendo para o Plihal é que a tendência é o quê? Jogar os dois. Titular 90 minutos. Na terça-feira para o jogo de final de Libertadores. E é eles que vão jogar no sábado. Você até aposta nesses dois para sábado, né? Você Sim. acha difícil o Léo Ortiz voltar titular? Acho. Euzinho, como um treinador, um jogador que está fora tanto tempo, ele entrar direto na decisão, não colocaria. Até que se ele estivesse bem fisicamente, mas ele está meses, né? Mês? Acho que não completou mês, mas uns 20 dias fora ele jogos, tá. né? Que parece... Eles estão falando do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz fez um mês, cara, dia 22, que ele se lesionou. Depois ele chegou a jogar contra o Racing, né? Porque ele se lesiona naquele jogo contra o Palmeiras, né? Daí, 11 dias depois, ele joga contra o Racing. Daí, de lá pra cá, ele não vem jogando mais. Parece que é mais de um mês. E o Danilo... Na verdade, ele se machuca contra o Palmeiras. Lembra que ele tenta até voltar pro jogo. Tal. Até o Palmeiras faz o gol na hora que ele não tá em campo, né? Sim. Volta, mas logo depois recolhido de novo. É um baita do jogador, um cracaço, assim, um cara experiente. Tem currículo, né, para entrar e jogar a final. Mas, assim, quem está com o ritmo do jogo é o Danilo agora. Inclusive, é o zagueiro da Seleção Brasileira também. Então, assim, eu acho que jogaria... Zagueiro, desculpa só, vai lá. É um jogador já de um pouco mais de idade que vem numa sequência também de seleção. Sim. Porque ele também viajou com a seleção, também jogou com a seleção. E ele não tem tido, ao longo da temporada, uma sequência de jogos como essa. Essa é a questão, para mim, física para ele. Não, eu ia tocar no ponto do menino, do João Vitor. Né? Não jogou bem contra o Fluminense, aí acho que é a questão do treinador, a gestão de grupo, de lembrar que também foi um menino. Não vai jogar, mas eu trago no grupo, vem cá no grupo, vamos lá, vamos concentrar, vamos viajar, vai ganhar experiência, porque você convivendo com isso, você ameniza um pouquinho também a insegurança do garoto. Né? Aí a gestão de grupo, a gestão de vem cá, não vou colocar, mas se eu precisar, vem cá, João, confiança, passa confiança para o menino. Né? Passa confiança, porque assim, você tem Arrascaeta, você tem Pulgar, você tem Jorginho, tem um monte de outros jogadores ali que poderão dentro de campo... Voltou mais ou menos o Jorginho, né? Não, ele é muito bom jogador, né? Ele é muito bom jogador. Mas assim, o que eu acho, Plihal, é que pro Felipe... Não estou dizendo que é para levar o menino e colocar para jogar, não é isso. Mas leva o menino, entendeu? Porque você pode ganhar um jogador lá na frente. Você pode ganhar um menino ali na frente que tem um futuro promissor, porque não é à toa que ele está no Flamengo e que foi convocado para jogar contra o Fluminense. Errou? Faz parte. Quem não errou? Felipe Luiz contra o Bahia na estreia dele aqui. O Rossi errou também no jogo. O Rossi, um monte de coisa. Então, assim, eu acho que você tem que dar essa mão pro menino, entendeu? Porque todos... em cima do Felipe, né, na estreia dele, né? O Eugênio, o Zinho, eu, você... Há tempo. Dizer que nós não erramos, nós erramos e muitos erros cometemos, mas sempre teve gente que acreditou no nosso potencial.
E eu acho que nesse momento é importante para o menino, sabendo da capacidade que ele tem. Porque se ele jogou ali, se ele jogou contra o Fluminense, é porque qualidade ele tem. Né? Vamos ouvir os treinadores. Abel Ferreira dizendo que nós já, de certa forma, debatemos aqui no comecinho do Equipe F sobre ter jogado a toalha. A gente não sabe se é o que ele sente mesmo ou se é uma estratégia, não sei que tipo de estratégia. E o Felipe Luiz, na sequência, dando o normal, natural despiste sobre o time que ele vai utilizar amanhã na Arena MRV. Falam os técnicos. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito Perdemos. difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Eu não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo, e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final de hoje, mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, Sampaoli, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo, mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Olha lá, Tetra, preparada especialmente para você. Chances de título no Brasileirão. Rapaz. O Flamengo com quase 92%. As chances do Palmeiras despencaram para menos de 8%. E o Cruzeiro não sai daquele 0,6%. Vamos rir, sabe de quem? Do Gato Mestre lá do GE. Porque o Gato Mestre dava 70% de chances não, né? De porcentagem para o Palmeiras ser campeão. Vamos rir do Gato Mestre. Pode fazer o que for. Mas também agora realmente ficou muito difícil. Agora, a chance da gente acertar a escalação do Flamengo amanhã você vai ver daqui a pouco o Fã do Esporte, proporcional a da gente acertar a escalação do Palmeiras. Eu repito, daqui a pouquinho a gente vai falar um por um. O Palmeiras deixou 11 jogadores aqui em São Paulo, 11 jogadores sequer viajaram para Porto Alegre, onde o Palmeiras enfrenta o Grêmio amanhã. E, muito possivelmente, boa parte, não sei se integralmente, mas boa parte dessa lista será titular sábado contra o Flamengo em Lima. Não sei se o Abel também vai entregar os 11 titulares assim de cara. Agora, o Flamengo tem algumas dúvidas porque tem uma oferta muito grande. O Cebolinha começou a jogar bolazinho. Verdade. Não tem chance de ser titular no sábado? Ele é muito bom jogador. Eu gosto de Cebolinha, cara. Acho ele muito bom jogador. Muito bom. É que o Samuel Lino chegou, né, com a grande contratação, que também é ótimo jogador. Então, a vez foi dele ali. O Felipe Luiz conhece o atleta, pediu essa contratação. Muito bem servido, né? Está muito bem servido. Agora, é muito legal essa notícia para o Flamengo e para o Felipe Luiz, e para nós que gostamos de ver bons jogos, o Cebolinha de novo, rendendo, com confiança. O jogador com confiança, né, é demais. E você vê ele se movimentando, buscando espaço. Cebolinha sábado foi o Cebolinha dos bons momentos. Assim, é uma opção aí, pedindo passagem também. O Felipe Luiz tem essa opção. O Felipe Luiz está levando o elenco aí quase que todo, mas não quer dizer que vai jogar contra o Atlético o time que vai jogar contra o Palmeiras no sábado. Sim. Tá levando todo mundo. Eu acho foi muito bem o Felipe Luiz. Leva o elenco, tá todo mundo junto ali e de repente pode entrar em campo contra o Atlético Mineiro um time até diferente do que a gente está vendo no campeonato. De repente o Arrascaeta pode não começar jogando, o Jorginho pode não começar jogando
né? Porque ele tem essas opções, joga com o Pulgar, joga com o Saul, tem o garoto Everton Araújo, o De La Cruz deve ter viajado também. Sim, viajou. Assim, como diz o Pascoal, incomparável, né? O elenco do Flamengo. Não viajaram o Alan, o Léo Ortiz e o Pedro. Só isso, né? Cara, é maravilhoso, né? E o Matias Vinha também ficou de fora, hein? E os zagueiros, né, da base. Felipe Luiz tem essa vantagem muito boa e eu não vou reclamar daquela estatística dessa vez, não. Porque faltando 3 jogos, 4 pontos de vantagem, acho assim, é muito. Eu falei que não ia reclamar, mas é muito, né? Porque dependendo do que aconteça na terça, já diminui de novo. Sim. Mas acho que o Flamengo tá com uma vantagem que, assim, é difícil desperdiçar quando chega nessa reta final. E o elenco também, como você falou, é o Cebolinha que volta a jogar bem. O Bruno Henrique jogando bem de novo. Tem o Plata, tem o Luiz golaço Araújo, do que Bruno também é baita de um jogador. O Plata não vai poder jogar a final, né? Tá suspenso. Não vai poder. Então, provavelmente, amanhã, de repente, começa jogando. Não foi legal contra o Bragantino, né? O Plata estava bem confuso, né? Você iria de Samuel Lino ou Cebolinha no sábado? Cebolinha, né? Dá uma sequência para ele. Dá uma sequência para ele poder chegar na final ali, você tem uma opção a mais. Não, mas no sábado. Ah, no sábado? Na final. Eu não sei nem se jogaria com os dois, não. Não sei, tô pensando. Talvez, Não, talvez nenhum com dos nenhum dois. dos Tô dois. falando com um dos dois, não sei. Mas qual dos dois? Eu não sei. Você pode colocar Carrascal, pode colocar Everton do outro lado, o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Carrascal por um lado, Arrascaeta centralizado, Bruno Henrique ali na frente. Aí você tem esses 2 jogadores de velocidade, talvez, para um segundo tempo para mudar. Não sei, a gente não sabe. O Felipe tem essas possibilidades. Se fosse para optar hoje entre Samuel Lino e Cebolinha, Cebolinha. Porque o Samuel Lino, depois das vaias das torcidas, ele perdeu aquilo que é mais importante para um jogador de 1 contra 1, que é a confiança. Ele pega na bola e ele toca para trás, ele não olha para frente. Quando ele chegou, ele olhava para frente, né, 1 contra 1 e ia embora. Agora não, ele pega a bola, olha para trás, olha para o lado, toca, se movimenta, ele perdeu essa confiança. O Cebolinha tá jogando bem. Espero que ele mantenha essa regularidade, porque há muito tempo que ele não joga assim. Né? Eugênio, arrisca aí uma escalação do Flamengo no meio campo para frente. Para sábado. Para sábado? Jorginho vai jogar. Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta. Eu acho que ele começa com Samuel Lino, mas eu começaria com o Cebolinha. E Bruno Henrique. É isso. Não? Não, tá bom. Tá bom pra caramba. Não, tá bom demais. Não, é assim, porque tem essa opção de ter um outro jogador de velocidade também, né, pelo lado direito. Eu não acredito que ele vai tirar o Carrascal, porque o Palmeiras tem um meio-campo forte, combate muito ali, né, preenche muito bem esse lado. Acredito que o Palmeiras deva jogar com o Alan pela direita, né, com o Vitor Roque e o Flaco, e aí essa dúvida, se o Felipe Antes está indo para o jogo do Grêmio e o Maurício também está indo, e o Veiga ficou, provavelmente começa com o Veiga ali. Até para não deixar o nosso fã de esporte maluco, a gente vai falar muito ainda do Palmeiras dentro do equipe e também do Flamengo. Assim, só para concordar com o Eugênio, que não é o Pascoal que está sentado ali, então... Pode concordar. Só para o fã de esporte também não morrer de ansiedade. Quem ficou? Carlos Miguel, Piquerez, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Fux, Andreas, Veiga, Flaco, Alan e Vitor Roque. Todo mundo, time titular, pô. Time titular. Eu não sei. Galera, faz o seguinte, eu vou trazer a segunda parte do Equipe F no outro canal, tá? Fute React. Então inscreva-se lá, vou trazer depois para vocês a segunda parte aí do programa deles falando aí tanto de Palmeiras com o Grêmio, né? Tanto da final da Libertadores, ok? Cara, deixa eu colocar aqui pra gente analisar, né, os relacionados. Deixa eu pegar aqui. Beleza, galera, a lista dos relacionados, tá? Joga todos eles que viajaram para BH para enfrentar o Atlético Mineiro. Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Cebolinha,
Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e Wallace Ian. Ficaram de fora Léo Ortiz, Pedro, deixa eu pegar aqui, Léo Ortiz, Pedro, o Matias Vinha ficou de fora e o Alan, tá? Tá aqui então, galera, ó. E tem essa notícia aqui também, né, que dos relacionados do Palmeiras, né, que eles estavam falando. Palmeiras deixa 11 jogadores fora de jogo contra o Grêmio. Veja quem viajou a Porto Alegre. Então, o Palmeiras deixou 11 jogadores, né? Deixa eu pegar o nome deles aqui, ó. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Kelvin, os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, os meios campistas Andreas Pereira e Rafael Veiga e os atacantes Flaco Lopes, Alan, Vitor Roque, que ficaram na capital paulista. Então, a tendência é que eles viajem, né? Amanhã, no caso, eu acho que eles vão viajar amanhã, porque depois do jogo eles vão direto para Lima, no Peru, para a grande final da Libertadores da América, tá? Então, as informações do nosso rival também, né? E é isso. Deixa o like, se inscreva aqui no canal para mais cortes e se inscreva também no nosso canal 2. Vou trazer a segunda parte do programa lá para vocês, com tudo do Palmeiras e falando aí do jogo contra o Grêmio e também a grande final da Libertadores com o nosso Mengão. Valeu, saudações rubro-negras. Fui!